Fala galera, bom dia, aqui é o Pedro. Vim hoje fazer com vocês aqui uma questãozinha de eletroquímica, de pilha, basicamente, que vocês pediram para fazer. Essa vai ser a nossa primeira questão gravada. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. E se restar qualquer dúvida, estamos sempre aí para tirar. Então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a primeira questão, que está aqui no meu navegador. Aqui. Show! Espero que vocês estejam vendo. Acho que vocês estão. A questão que a gente vai fazer hoje vai ser essa número 27 aqui, ó. Da Unesp. Então vamos ler ela junto primeiro. A bateria de chumbo usada em automóvel é constituída de um conjunto de pilhas com eletrodos imersos em solução de ácido sulfúrico. As semi-reações e os potenciais padrões de redução a 25 graus Celsius são PbSO4 mais 2 elétrons, dando Pb0 mais SO4 2-, com potencial padrão de redução de menos 0,356 volts. E a outra semi-reação é de PbO2 mais SO4 2-, sulfato, né, nosso íon sulfato, mais 4H+, mais 2 elétrons, dando PbSO4 mais 2H2O e com um potencial padrão de redução de 1,615 volts. Aqui eles pedem para a gente, primeiro, escrever a equação de reação global e calcular o potencial padrão da pilha. E B, indicar o número de oxidação do chumbo e do enxofre nas substâncias da pilha. Essa primeira questão aqui, ó, ela é geralmente a questão mais básica assim, de pilha que sempre vai cair. Sempre vão te pedir para calcular o potencial padrão da pilha, porque é a coisa que interessa mais para a gente, né? Quanto de energia você consegue tirar desse sistema. E a reação global também você tem que ter ela para calcular esse potencial padrão. Então são, tipo assim, as missões básicas dessas questões de pilha e de eletrólise é calcular o potencial padrão e fazer a reação global. Para fazer a reação global, você vai ter que sempre balancear, né, a sua reação química com base na quantidade de elétrons que vai sair de uma substância para outra. Tá? Esse cálculo pode ser mais ou menos difícil, dependendo de qual é a sua semi-reação. Nesse caso aqui não é tão difícil. E essa parte aqui B, indicar os números de oxidação do chumbo e do enxofre nas substâncias da pilha, vai decorrer do que você encontrar na questão A. Então, basicamente, você tem que, nessa questão, calcular qual é o potencial padrão e, para isso, você vai ter que fazer a reação global. Tá? Então, eu vou agora passar para o nosso caderno para eu escrever e começar a fazer para vocês a questão escrita. Show! Então, estamos aqui no nosso caderno. A primeira reação é a seguinte. Vou ter que dar uma mudada aqui para conseguir ver a reação ao mesmo tempo. Show! Aqui, ó. PbSO4 mais 2 elétrons, dando Pb mais SO4 2-, com potencial padrão de redução de 0. Ops, agora eu vou até fazer um detalhe aqui, eu vou aqui, ó, mais 0,356 volts. Enquanto que para a nossa outra reação, a gente tem o seguinte: PbO2 mais SO4 2-, mais
4H+, mais 2 é menos. Gente, volta e meia eu substituo esse Ezinho aqui dos elétrons pelo outro E, então não reparem, tá? Geralmente isso acontece. Aqui. Isso aqui vai virar o quê? Isso aqui vai virar PbSO4 mais 2H2O. Certo? Isso aqui tem um potencial de menos... Opa, aqui em cima o potencial era negativo. Desculpa. Aqui, ó. É menos 0,356 volts. E aqui embaixo é mais. E aqui não é zero. Aqui é 1,615 volts. Show, beleza. Então, essas são as duas semi-reações que ele dá para a gente, né? Quando ele dá para a gente a semi-reação, é bem mais fácil. Também pode ser que aconteça que o cara vai pedir a semi-reação para você a partir da reação completa. Aí você vai fazer o processo inverso do que a gente vai fazer aqui agora. Em eletroquímica, gente, é sempre muito importante você prestar muita atenção nos sinais dos potenciais padrão de redução. Porque esses sinais, né, e o valor desses potenciais padrão de redução é que vão te indicar qual é o polo positivo da pilha e qual é o polo negativo. Quando você tem um potencial padrão negativo de redução, isso quer dizer que essa substância, né, essa reação, tem uma menor capacidade ou tendência de redução a acontecer do que aquela da pilha de hidrogênio, né? Então isso quer dizer o quê? Quanto mais negativo o seu potencial padrão de redução, menor é a tendência dessa substância se reduzir, certo? Então, uma substância, por exemplo, quer dizer, uma semi-reação como essa daqui que a gente está vendo, PbSO4 mais 2 elétrons, dando Pb mais SO4 2 menos, com potencial padrão negativo, quer dizer que ela tem pouca chance de acontecer, ela tem uma tendência menor a acontecer. Só que, o que a gente tem que ter em mente, a gente só pode fazer um tipo de reação de pilha quando a gente tem duas reações, né? Uma de redução e uma de oxidação. Então, esse número é sempre relativo a uma outra reação, né? Então, quando a gente compara esse número aqui, ó, menos 0,39356, com esse outro número, 1,615, que são os nossos potenciais padrões de redução, a gente percebe que a reação de baixo, né, ela tem uma capacidade de se reduzir maior do que a de cima, certo? Então, bem provavelmente, quem vai estar se oxidando é a reação de cima. Mas eu vou escrever isso aqui para gente. Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, quando o é zero é menor do que zero, a gente tem uma tendência à oxidação. Vou colocar entre aspas aqui tendência, porque pode ser que você tenha uma pilha feita de duas semi-reações que são elas mesmas negativas, certo? Mas isso é mais raro, certo? O negócio é que, como isso aqui é negativo, você já deve pegar e olhar essa semi-reação aqui como provavelmente a semi-reação que vai te dar a oxidação, né? Então a gente chama isso aqui, ó, geralmente, de polo... Opa.
Polo negativo. Ânodo. Tá? Enquanto que, para esse cara daqui, a gente tem um E0 maior do que zero, então ele tem uma tendência entre aspas também, a se reduzir. Isso, gente, essas tendências que eu estou falando aqui, ó, elas são sempre em comparação com o eletrodo de hidrogênio. Porque em eletroquímica você só pode ter você pode analisar em termos quantitativos o potencial de uma reação em comparação com outra. Então é importante a gente marcar isso aqui, ó, que os valores são sempre relativos ao não, desculpa. Ao eletrodo padrão de hidrogênio. Tá? Então, tipo assim, eu tô dando umas dicas para vocês sobre como você parou e olhou assim duas sim-reações, como você pode pegar e tentar entender o que elas estão te dizendo, né? Esse potencial aqui, como é sempre o potencial padrão de redução, você sempre lê ele com a tendência da substância a se reduzir ou não. Sabe? Quanto menor esse número, menor a tendência dela a se reduzir. Beleza? Então, quando você for formar a pilha com duas semi-reações, você vai ver qual das duas tem a menor tendência a se reduzir, qual tem a maior tendência a se reduzir, e você vai usar a que tem a maior tendência a se reduzir como a que vai se reduzir de fato, né? Como o seu cátodo. Isso aqui, ó, é cátodo. Certo? E quem vai se oxidar como ânodo. O ânodo se chama ânodo porque ele libera cargas negativas. Então, os elétrons sempre vão fluir do ânodo para o cátodo. Então, ó, os elétrons sempre vão ter o fluxo de ânodo para o cátodo. No ânodo, a gente sempre vai ter oxidação, tá? A gente sempre vai ver a oxidação acontecendo no ânodo, tá? Porque os elétrons saem dele. Então, por isso, como os elétrons saem dele, ele vai se oxidar. Enquanto que a redução acontece no cátodo, tá? Então, os elétrons estão saindo do ânodo e estão indo para o cátodo. Beleza? Então, vamos agora voltar para a questão em si aqui, ó. A gente está vendo que o potencial padrão de redução dessa primeira reação aqui é menor do que o da segunda. Então, é bem provável que a gente vai ter que usar ela como a reação que a gente vai ter oxidação. Certo? Então, vamos inverter ela e colocá-la aqui. Para a gente inverter ela, a gente coloca os produtos na frente. Menos 2. E depois os nossos reagentes. Então, a gente inverteu a direção. Agora, o que está acontecendo aqui é o quê? É uma oxidação, né? O chumbo
estava aqui, ó, com carga 0. Eu vou marcar a carga dele aqui em cima de preto. Carga 0, certo? E ele passou para cá e foi com uma carga positiva. Quanto é que era a carga aqui do enxofre, por exemplo, e do oxigênio? Bom, a gente sabe primeiro que o oxigênio sempre tem carga -2, né? E a gente tem 4 oxigênios. Então a gente tem um total aqui, ó, de -8, certo? Para ele. Para o enxofre, a gente tem que ter uma coisa aqui, é vezes 1, né? Porque a gente só tem um enxofre. E aqui, ó, a gente não sabe qual é a carga. Mas a gente sabe que o total vai ter que ser, ó, que a gente não sabe, -8 é igual a -2, que é a carga total aqui, tá vendo? Então, quanto é que é essa incógnita? É igual a mais 6, certo? Então, ó, o NOx aqui, ó, do enxofre, ele é mais 6. Eu vou apagar esse cálculozinho aqui pra gente, tá? Ó, esse aqui sai. Nossa, muita tristeza quando você apaga coisa errada. Aqui, cá estamos. Aqui, ó. Vezes 1, menos 6, menos 2, vai dar... Quando a gente somar essas duas coisas aí, vai dar exatamente o que a gente precisa, que é o -2, tá? Por que eu botei no chumbo 0? Porque como o chumbo não tem carga, ele não perdeu ou ganhou elétrons de ninguém. Isso quer dizer que ele está com NOx 0, tá? Agora aqui no outro. Repare bem o seguinte, galera. O enxofre, ele continua... Nossa, ficou feio isso. O enxofre continua no formato de sulfato aqui desse outro lado, certo? Ele não participou da reação, de fato. Então, o NOx dele vai ser o mesmo. E o NOx desse íon dele, do sulfato, desse ânion particularmente, vai ser o mesmo, certo? Então, o sulfato inteiro tem carga -2. Quanto é que tem que ser a carga do chumbo? Mais 2, certo? E de fato, ó, se você for ver, do chumbo desse para esse aqui, a gente teve uma variação de NOx de... desculpa. Final menos inicial igual a mais 2. Tá? Então, como o NOx variou de 0 para mais 2, foi de fato uma oxidação. Tá bom? Agora, acontece bastante do pessoal se perguntar assim, ah, mas quando a gente inverte a reação, o valor do potencial se inverte também? Então, na verdade, esse potencial aqui que a gente está falando, esse aqui é o potencial padrão de redução. Tá? Então, ele não tem conexão com o formato da sua reação, entendeu? O que ele te fala é assim, olha só, essa semi-reação aqui tem esse valor de energia para ela, tá bom? Se você inverter ela, você vai estar fazendo outra reação que não é essa, e aí é outra coisa, tá? Nesse caso aqui, como a gente simplesmente inverteu a reação, e a gente começou a ter, então, uma oxidação, o que vai acontecer é que esse valor também vai ser invertido. Mas você não precisa confundir sua cabeça pensando sobre isso. Porque quando a gente jogar na fórmula para descobrir a DDP da pilha, você vai usar esse mesmo valor. E eu vou mostrar isso para você já já. Tá? Então, deixa eu só terminar de escrever aqui. Ó. Potencial padrão de redução. Tá? Para a outra reação, a gente não vai mudar nada nela, gente. A gente vai usar ela como ela está. Por quê? Porque ela já é uma reação de redução, certo? E a gente vai estar usando a outra como reação de oxidação. Opa,
aqui, menos 2, mais 4H mais 2 elétron menos, dando PbSO4 mais 2H2O. Certo? Se você reparar, agora a gente tem um balanço entre a quantidade de elétron que entra e a quantidade de elétron que sai nas nossas reações de oxidação e reação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar o seguinte, ó, beleza, tudo que está saindo de elétron da oxidação vai estar entrando na redução e a gente vai simplesmente somar as duas, é um processo único, né? A oxidação e a redução acontecem juntas ao mesmo tempo. Então, você vai basicamente somar as duas equações. Que nem quando você tem um sistema de matemática. Então, o que vai dar isso aqui? PB. Opa, não vou escrever o NOx dele, não. PB mais PbO2 mais... Quantos sulfatos a gente tem aqui entrando? 2 sulfatos. 2SO4 menos 2 mais... Opa! 4H mais... Esse elétron aqui vai cortar com esse, certo? E agora, como os produtos, a gente vai ter o quê? A gente tem 2 PbSO4 saindo. E 2 águas. Uma prática muito boa é você sempre contar a quantidade de elementos que estão entrando e saindo da tua reação. Por que isso? Porque você sempre vai ter certeza de que você não está perdendo nada no caminho. Então aqui, ó. 1, 2 chumbos aqui desse lado, 2 chumbos do outro, tá certo? 2 enxofres aqui, 2 enxofres lá, tá certo? 4 hidrogênios. Aqui, aqui são 2 águas, viu? Já tinha um erro ali. E aí, beleza. Certo? Então, essa aqui de fato é uma equação que está balanceada. Ah, faltou só oxigênio, né? Oxigênio, 2 aqui, mais 8 aqui, 10. E aqui desse lado, 8 aqui, mais 2 aqui, 10 também. Então, tá certo. Então, o que a gente tem que ver agora para responder a questão dele? Qual é a variação de NOx, né? Essa primeira parte aqui da questão a gente já conseguiu fazer, né? Que é a reação completa. E ver também qual a variação de NOx do chumbo e do enxofre de um para outro. Certo? Aqui o chumbo está com NOx 0. Aqui a gente viu que ele está com... Opa! E a gente não vê isso aqui ainda, né? Então vamos ver. Aqui, ó, 2 vezes menos 2 para oxigênio tem que ser menos 4, então ele tem que ser mais 4. Certo? Quando a gente passa para cá, o chumbo tem aqui, ó, o sulfato é total de menos 2. A gente tem aqui um chumbo só para menos 2, então a gente tem um chumbo NOx mais 2, certo? Então, o chumbo ele se altera de NOx 2 vezes, né, em 2 componentes diferentes. A gente vai ter, de um lado, que ele vai passar de 0 para mais 2, certo? Então, o delta, vou colocar delta N aqui, ó, é igual a mais 2 menos 0 é igual a mais 2, certo? E desse cara daqui, a gente vai ter, ó, delta N é igual a mais 2 menos mais 4.
Então, isso aqui vai ser menos 2. Certo? Então, foi assim que variou o NOx do chumbo. Agora a pergunta é, variou o NOx do enxofre? Aqui ele está como sulfato e aqui ele também está como sulfato. Então, não variou o NOx do enxofre, né? Ele se manteve. O que acontece? Nessa reação, é engraçado, interessante, que tanto o agente redutor quanto o agente oxidante são do chumbo, né? Tem chumbo nos dois, certo? Se você se perguntar quem é o agente oxidante é sempre o cara que se reduz, tá? Porque ele age no outro como oxidante. Então, ele se reduz para que o outro se oxide. E o agente redutor é aquele que se oxida, tá? Então, vou até marcar isso aqui, para a gente ter isso aqui. Esse cara daqui, ó, o PbO2, é um cara que teve uma variação de menos 2, certo? Então, ele se oxida. Não, desculpa. Não, ele se reduz, gente. Estou viajando aqui. Aqui, vou marcar ele aqui, ó. Aqui, ele é o agente oxidante. Certo? Enquanto que esse cara daqui é o agente de redução. Certo? Em relação às nossas reações, essa daqui a gente tinha falado. Essa daqui, a nossa reação de oxidação, polo negativo. E essa daqui, ó, redução, polo positivo. Tá? Então, agora faltou uma questão principal, né? Que é a gente calcular qual é a variação, qual o potencial da pilha, né? Qual a variação nesse potencial padrão de redução, que a gente também chama de DDP, que é diferença de potencial. Quando a gente vai calcular DDP, o que a gente sempre faz, gente? O potencial padrão de redução do nosso cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, tá? Que é a mesma coisa, galera, do que a gente falar do potencial padrão de quem se reduz menos o potencial padrão de quem se oxida, tá? E aí é que entra o que eu estava falando para vocês no início, talvez não tenha dado para pegar muito bem, mas agora vai dar, de que geralmente quem tem o potencial de padrão de redução negativo é quem vai se oxidar. Por quê? Como a gente sabe, a pilha é um processo, eu falo natural, mas natural não é a palavra certa. É um processo... Ai, meu Deus, me faltou a palavra. É um processo químico espontâneo, certo? Então, para ele ser espontâneo, ele tem que liberar energia. Porque quando ele não é espontâneo, você tem que dar energia para ele acontecer, certo? Como ele tem que liberar energia, essa DDP da pilha, essa variação no potencial tem que ser positiva, certo? E essa energia que você vai estar liberando. Essa galera que se oxida geralmente tem um potencial padrão de redução negativo. E por isso, quando você subtrai aí nessa equação, vai dar uma coisa que vai ficar positiva no total, tá? Essa equação aqui, ó, é bem importante, tá? Você tem que saber ela. Agora vem aquela pergunta, mas a gente troca o sinal ou não troca o sinal? Então, gente, você não precisa trocar o sinal, tá?
Por quê? Porque como isso aqui é uma subtração, é uma variação de um menos o outro, já está embutido aqui esse sinal, certo? Então aqui, ó, a gente vai fazer, por exemplo, para a nossa. O nosso cátodo, que é esse cara daqui, ó, eu até não coloquei aqui, mas é bom colocar, né? Cátodo. Esse aqui é o nosso ânodo. O nosso cátodo tem um potencial padrão de redução de 1,615 volts, certo? A gente vai subtrair do nosso ânodo. Quem é o nosso ânodo? É outra semi-reação, certo? Que é esse aqui, ó. Opa, inverti aqui, gente. Desculpa. Quem é o nosso ânodo é a nossa outra semi-reação, certo? Quem está liberando os elétrons. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, já é um valor negativo, que é de 0,356. Então, o delta E zero, no total, vai ficar sendo quanto? Deixa eu fazer esse cálculo aqui rapidinho. 1,971 volts. Certo? Então, esse aqui é o potencial da nossa pilha. Então, para cada 1 coulomb de elétrons que vão passar do ânodo para o cátodo, a gente vai ter 1,971 joules, certo? Porque essa é a medida do volt. Então, isso aqui é uma medida de energia por carga, tá? Energia por carga. Qual a energia que cada uma dessas cargas vai te dar? Passagem delas. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Agora aqui, ó, eu vou salvar isso aqui, certo? E vou mostrar para vocês na nossa resposta. 27. Vamos aqui no gabarito. É exatamente isso. Essa aqui é a nossa terminação final, mesmo que a gente encontrou, mais 1,971, certo? E aí aqui ele está falando sobre as variações de inox do chumbo, que o enxofre não muda de inox. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado muito da nossa questão. Espero que você tenha aprendido. Se não, ficaram dúvidas, você pega e manda pra gente. Outras questões também, sem dúvida nenhuma. E um beijinho, até a próxima. Fiquem bem, fique feliz.